Opa! É bom. Tem mais coisa aqui? Vou pegar um livro também para referência. Mas acho que eu não vou. Uns 4, 5 dedos assim, de distância tá ótimo, tá? 4 ou 5 dedos de distância do microfone tá ótimo. Tá, maravilha. Deixa eu ver até onde vocês vão. Tudo bem? Beleza. Obrigado. Olha lá, hein? Caramba, Marqueira, tudo isso Que meu. Podemos. Boa noite, bem-vindos. Bom, vamos começar aí o segundo semestre. A gente já não aguenta mais as férias, porque as horas não passam, tudo certo, sem os alunos. Gente, apresentamos o debate Psicanálise ou Psicanálise, um impasse centenário, com os doutores Gustavo Dean Gomes, Laerte de Paula e Samuel Malentar. O doutor Gustavo é psicanalista, mestre em psicologia clínica, núcleo de psicanálise e formação da cultura pela PUC, e docente do curso de formação em psicanálise aqui do CEP. O Dr. Laerte é psicanalista, acompanhante terapêutico e mestre em psicologia clínica pelo Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC, coordenador do setor de triagem aqui do CEP e coordenador da rede de atendimento psicanalítico clínica do CEP. O Dr. Samuel é psicanalista e poeta. Possui especialização em semiótica psicanalítica, clínica da cultura pela PUC. Autor dos livros Poemas Noturnos, Autofagia, Minimáximas e Miscelâminas. E coautor do livro Semiótica Psicanalítica, Clínica da Cultura. O CEP deseja uma ótima atividade a todos. Sejam bem-vindos. Bom, primeiro agradecer a presença de todo mundo, né? É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui no CEP, né? A casa onde nós três nos formamos, né? Ou continuamos nos formando, enfim, ou começamos o nosso percurso, né? Então, agradecer ao CEP, ao espaço, a presença de vocês e agradecer ao Laerte e ao Samuel, né? Isso que a gente vai conversar um pouco é, na verdade, para mim uma experiência incrível, porque são duas pessoas super importantes no meu percurso, né? A gente debate e traz um pouco do que a gente, com sorte, vai conseguir fazer aqui hoje em momentos de descontração ou não da nossa vida, né? Então, eu estou extremamente contente de estar com os dois aqui do meu lado para conversar desse assunto, né? A proposta, quem acabei levando essa proposta para o Ernesto de debate no ano passado e levei para eles a minha ideia de conversar disso. Fiquei muito contente com a aceitação do convite deles também, né? E, a partir disso, eu vou começar aqui, eu vou abrir a nossa conversa, conversando um pouco, trazendo um pouco do que me motivou, né, a propor esse momento, esse encontro com esse título, né, Psicanálise e Psicanálises. A ideia surgiu quando eu estava como um de vocês que estão aí hoje assistindo a gente aqui, assistindo um psicanalista trazer os pontos de vista dele, né, sobre clínica, enfim, uns 2 ou 3 anos atrás. E num dado momento da fala dele, ele foi muito incisivo em dizer que certa coisa não seria uma verdadeira psicanálise, né? Eu disse isso com muita convicção, de uma maneira muito régia, como quem soubesse o que fosse uma verdadeira psicanálise, né? E confesso que aquilo me incomodou um pouco, né? Porque eu acho isso um pouco difícil, ou pelo menos um pouco mais difícil de se definir do que
ele me dava a entender, a partir do lugar que ele dizia, que alguma coisa seria ou não seria uma verdadeira psicanálise, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Pensei sobre, poxa, e aí, né? Como é que a gente fala sobre o que é, ou se é que dá para se falar o que, né? É uma psicanálise, se é uma ou se são algumas, enfim, né? E trouxe esse incômodo comigo, né? Mas eu acho que também me incomodou, e aí é um ponto interessante, alguém que ocupa essa posição que hoje a gente está ocupando, né? Me parece que às vezes a pessoa não tem a percepção, ou talvez não queira ter, mas isso de alguma maneira seja até intrínseco de uma certa posição que a gente ocupa dentro de uma disposição semiótica dessa sala, né? Um certo lugar de poder, né? Afinal de contas, nós estamos um pouco mais acima de vocês, estão todos virados para cá, nós somos 3, vocês são alguns, eu tenho um microfone que amplifica a minha voz e me dá o direito de palavra antes, né? O meu nome está no cartaz que divulga isso daqui, então, de alguma maneira, se supõe que eu tenho alguma coisa para falar de um certo lugar diferente do lugar de de vocês que estão me ouvindo, né? Então, aquilo me pareceu... Eu fiquei depois pensando por que aquilo me havia me incomodado tanto, né? E eu acho que aquilo me incomodou muito, porque talvez aí pelas linhas de abordagem que eu tenho mais familiaridade, que me atraem mais, são linhas que pensam muito o lugar do poder nas relações, né? Nas relações humanas. Então, quando alguém falava sobre uma verdadeira psicanálise, né, a partir de um certo ponto de vista, me parecia que desqualificava a possibilidade das outras psicanálises poderem ser consideradas verdadeiras, legítimas ou qualquer coisa assim, né? Então, eu acho que, me descobrindo ao longo do tempo sobre o que eu queria falar nesse encontro, talvez eu tenha percebido que o que eu gostaria de falar tinha a ver um pouco com a questão da transmissão da psicanálise, né? Acho que a gente pode abordar esse tema sobre perspectivas diferentes, mas eu, ao longo do tempo de fomentação da minha fala aqui para hoje, acho que acabei descobrindo que o que me encantava no tema, dentre muitas outras coisas que a gente poderia falar, né, um projeto de cura, se há cura, né, quer dizer, uma questão de psicopatologias, ou seja lá o que for, o que me interessava talvez seja como é que a gente transmite isso que a gente transmite, né? E aí é uma questão interessante, né? Como é que essa experiência, né, da psicanálise, dessa teoria, é possível se ensinar, se deve ensinar? O que quer dizer ensinar, né? Quando a gente está numa sala de aula e tem pessoas ali para escutar a gente falando, né, de um certo autor ou de uma certa teoria, de que lugar essas pessoas nos escutam, né? O que é que a gente forma e o que é que a gente deforma, né? Em que medida essa formação e essa deformação podem impulsionar escutas criativas, e aí eu acho que esse é um ponto de princípio importante para mim, do qual eu não abriria a mão, né? Uma escuta criativa ou uma escuta talvez um tanto formatada para se escutar certas coisas que deveriam ser as coisas a serem escutadas a partir de uma perspectiva de uma verdadeira psicanálise, né? Então, eu acabei percebendo que a questão da formação era o que me cativava a falar desse tema, né? Isso é muito interessante, pensar nisso dentro do curso, né, da história da psicanálise, né? Eu acho que tenho para mim, né, que talvez um dos desapontamentos que o Freud pode ter tido com o homem, né, o homem que ele supunha que a psicanálise poderia oferecer, né, era um homem que talvez conseguisse ser mais senhor do seu desejo, se a gente puder dizer assim, né, mais autônomo, menos alienado ou menos submetido ao outro, né? A gente pode dizer isso desde da perspectiva da questão do Freud, como ele enxergava a religião ou coisas assim. E o quanto talvez mesmo
a gente convidando a psicanálise a ser uma transmissão onde ela não seja dogmática, né? O quanto talvez uma certa recepção da psicanálise ou talvez uma certa transmissão da psicanálise acabe, pela sua própria estética, se transformando numa transmissão dogmática, né? O que eu quero dizer com isso? Uma coisa que deve ser assim e que aí às vezes deve ser assim por dever ser assim, né? Sem uma possibilidade da gente descobrir quais os motivos ou o que está por trás de uma escola pensar certas coisas a partir de uma determinada perspectiva, outra escola pensar outras coisas a partir de outra perspectiva, né? Então eu acho que o meu grande receio, né, nisso que eu estou trazendo para vocês é a experiência da transmissão da psicanálise acabar sendo uma experiência de cercear a criatividade daqueles que a recebem. Por outro lado, né, como a gente transformar essa experiência criativa numa experiência que tenha responsabilidade, se eu puder dizer isso, né? Quer dizer, não ser qualquer coisa, né? Eu acho que aí é um outro parâmetro importante que a gente precisa ter. Eu me lembro, acho que eu estava não sei se era com o Laerte que eu estava um dia, e acho que a gente tinha ido em algum lugar, eu acho que era com o Laerte, que a gente estava voltando para casa, e aí eu falei para ele uma coisa que, por acaso, aqui no CEP também, uns anos atrás, eu ouvi uma analista guioniana lá da sociedade fazendo a mesma analogia, que eu acho uma analogia muito feliz. Eu acho que psicanálise, pelo menos como eu a concebo, né, ela nunca pode se assemelhar muito a um concerto de música clássica, né, mas ela se assemelha bastante a uma banda de jazz. A gente estuda muito para ver na hora, com aquilo que a gente aprendeu, o que a gente consegue fazer, né? Então, diferentemente de uma orquestra que a priori já sabe como a coisa vai acontecer, a psicanálise ela é muito menos previsível, né? Então, se de um lado, né, o lado do dogma que parece que engessa, a gente teria como poderia dizer, um parâmetro, né? Por outro lado, não deixar isso virar qualquer coisa. Como sustentar essa tensão entre esses dois polos, né? Acho que isso foram as inspirações que foram me surgindo a partir dessas falas que eu trouxe para vocês. Mas aí, curiosamente, né, então eu estou sustentando uma certa posição de pluralidade ou desse valor, né? E uma outra coisa que me fez pensar que a questão, para mim, era a questão fundamental da transmissão, foi que ao longo do tempo falei, poxa, fala de psicanálises. Eu comecei a pesquisar e eu fui vendo, bom, mas hoje está mais ou menos sedimentada essa certa ideia de que a gente tem uma pluralidade, né? E que as escolas, salvo algumas exceções, tendem a se respeitar e coisas assim, né? Eu, quando fiz a minha formação, tenho a impressão que ainda não era assim, não faz tanto tempo. Então, acho que a gente está num movimento recente e acho muito rico, né? Então, num certo momento, depois que eu propus o tema, eu falei, puxa, mas isso parece meio batido, né? Mas aí, refletindo, eu cheguei à conclusão, refletindo e passando da experiência de dar aula aqui no CEP, né? O que é uma palavra, enfim, curiosa, né? Aula, né? Mas passando para o outro lado, e também as experiências de supervisão e coisas assim, me levaram a concluir o quão é importante a gente falar disso. Então, se por um lado, né, na literatura isso talvez pareça um tema batido, quando a gente vai trabalhar com as pessoas que estão na formação e as pessoas recém-formadas, pelo menos a minha impressão é de que a gente precisa ter um trabalho grande. Eu não saberia dizer se de desconstrução, né, ou de reposicionamento das coisas, né? Quer dizer, por que Freud propunha que as coisas fossem feitas de tal jeito? E não simplesmente fazer as coisas de tal jeito porque Freud dizia que tinham que ser feitas de tal jeito, né? Eu disse que marquei esse nosso encontro como um debate centenário porque nesse ano está
não chega a ser uma comemoração, porque não é um texto tão clássico assim do Freud, mas em 1918, né, houve o 5º Encontro Internacional de Psicanálise, que se deu em Budapeste, o primeiro encontro depois da guerra, e o Freud compareceu nesse encontro com um texto que ele tem várias traduções do nome, eu acho que na Companhia das Letras está como Caminhos da Psicanálise. Caminhos da terapia psicanalítica, né? E esse é um texto muito curioso, porque é um texto onde, num determinado momento, Freud vai dizer que, bom, a psicanálise surge do tratamento das histéricas e que, com relação àquilo que era entendido como histeria, funcionava bem, mas que, com relação às fobias e os obsessivos, talvez precisasse de certos aperfeiçoamentos, né? E aí ele faz referência às técnicas ativas, né, que ele e o Ferenczi investigavam, enfim. Então, quer dizer, como o próprio Freud foi percebendo, né, que aquilo que ele tinha proposto como método, e que parece que é o que a gente entende mais primordialmente como método psicanalítico, o próprio Freud tinha dúvidas sobre a amplitude de eficácia dele em se tratando de coisas diferentes daquilo que ele chamava de histeria, né? Então a gente vai percebendo que esse debate, que parece um debate, se a gente não poderia dizer recente, mas pelo menos um debate dos anos 50, um debate que surge depois da morte do Freud, na verdade, ele é um debate que surge com Freud vivo, né? Ele é um debate que me parece que acompanha a vida do Freud, né? Então, nesse texto, Freud faz esse apontamento. A gente sabe, né, que Freud teve questões com uma série de discípulos dele que pensavam a psicanálise a partir de perspectivas diversas da do Freud, né? Desde Jung, passando por Adler, passando por Steckel, passando por Otto Rank, passando por Ferenczi, passando por Reich, enfim, uma série de pessoas, né? E aí eu acho que a gente já tem uma coisa que é muito própria do nosso campo, que é o lugar da figura do Freud, né? E aí eu acho que é uma coisa extremamente paradoxal a nossa condição, a partir do próprio pressuposto do Freud, que queria que a psicanálise fosse uma ciência, né? Como um dos motivos fortes do Freud era propor alguma coisa científica, mas como a psicanálise fica num lugar curioso, né, entre uma ciência e uma certa transmissão, pelo menos enquanto Freud era vivo, de uma matéria dogmática, né? O que é que eu quero dizer com isso? Me parece, né, que se esse problema da psicanálise ou psicanálise já existia no tempo que Freud era vivo, enquanto Freud era vivo, nós tínhamos um juiz para decidir isso, que era o próprio Freud, né? Então, no texto de 1914, na História do Movimento Psicanalítico, Freud vai dizer: eu criei psicanálise e sou eu quem posso dizer o que é psicanálise ou o que não é, né? Isso, em termos de alguma coisa que se pretende ser científica, é uma coisa um tanto estranha, né? Seria como Newton dizer: eu descobri a lei da gravidade e agora eu vou dizer se isso funciona ou não funciona na lei da gravidade. A lei da gravidade se prova por si mesma, né? Então, me parece uma coisa paradoxal dentro da proposta do próprio Freud, né? Talvez porque ele tenha descoberto uma ciência, um campo do conhecimento, cuja dimensão iria muito além da possibilidade dele, a partir da noção epistemológica que ele tinha na época, compreendê-lo, né? A dimensão daquilo que ele tinha descoberto, daquilo que ele tinha criado, né? Então aí a gente já teria um ponto que eu acho interessante, né? Quer dizer, a psicanálise se confunde com Freud, né? Quando a gente diria, mas isso não é psicanálise, eu diria, bom, mas o que Freud diria sobre isso, né? Ou se alguém pergunta, você é psicanalista, você é freudiano, né? A gente está falando da mesma coisa, né? Acho que essa é uma questão que me surge muitas vezes, né? Então, esse campo de disputas, ele foi sendo experimentado e vivenciado durante a vida do próprio Freud. E aí acontecem coisas incríveis na história, né? Porque ainda enquanto Freud era vivo, surgiu um momento no qual a história, né,
de alguma maneira, se confrontou com a história da psicanálise, que foi no momento da Segunda Guerra, quando a família do Freud vai para a Inglaterra, né? Porque na Inglaterra havia uma mulher que foi analisanda do Ferenczi, foi analisanda do Carl Abraham, e que inaugurou um novo campo de estudo. Não inaugurou, já havia até quem fizesse isso, mas de uma maneira muito mais criativa e potente, né? E acabou se mudando para a Inglaterra, e ali sustentando certas ideias um pouco diferentes das do Freud. Me parece que, por mais que ela quisesse dizer que não, acabavam sendo, né? Que é a Melanie Klein, né? Então, quando surge a Klein, de alguma maneira é o primeiro momento no qual essa disputa sobre psicanálises diferentes, né, ela não cai sobre o jugo do Freud de dizer se é ou não é, né? E aí a sociedade britânica, uma parte se alia ao pensamento kleiniano, né, inclusive o próprio Ernest Jones. E a família do Freud vai para a Inglaterra. A Ana Freud já tinha problemas com a Klein em 1920 e pouco, enfim, mas a família do Freud vai para a Inglaterra e aí o conflito fica inevitável, né? E aí se dá aquela questão das conferências nos anos 40, enfim. É muito curioso porque a Melanie Klein deve ter sido a única pessoa na Inglaterra que não gostou da ida da família do Freud para a Inglaterra. Disse que ela brigou com Ernest Jones, que era o grande protetor dela, porque ele não mandou a família do Freud para os Estados Unidos. Ela queria que o Freud e a Ana Freud fossem para os Estados Unidos para ela ficar ali tranquila, né? Então, aí, esse momento, ele surge na vida do próprio... não na vida do próprio Freud, porque nesse momento talvez ele tivesse preocupações maiores, mas surge com Freud vivo. Daí, quando Freud morre, né, isso que de alguma maneira ficava bastante, me parece, né, na minha leitura, bastante abafado ali, vem à tona, né? E a gente tem toda essa questão das disputas na Inglaterra nos anos 40, depois nos anos 50, a gente vai ter isso na França, né? A gente também tem isso nos Estados Unidos, uma parte da história que é menos conhecida da gente. A gente tem mais conhecimento da história da psicanálise inglesa e francesa, mas nos Estados Unidos a gente também vai ter esse problema a partir, especialmente da questão da análise laica e da análise feita por médicos, e nos Estados Unidos você vai ter associações que se separam da Associação Psicanalítica Americana, né? Então, quer dizer, vão surgindo campos, né, bastante diversos de pensamento psicanalítico. Então, como é que a gente transmite toda essa diversidade para vocês, né? Ou como vocês se apropriam de toda essa diversidade, como é que se relaciona todos esses campos, essas ideias diversas, né? Eu acho que essa foi a provocação que me fez querer falar disso com vocês e talvez querer saber de vocês como é que é para você lidar, para vocês, né? Lidar com toda essa diferença, se ver sob descrito sob a mesma palavra, né, psicanalista, de alguém que faz alguma coisa tão diferente daquilo que você faz e de repente alguém vem e te pergunta: mas meu psicanalista encerrou a sessão com 5 minutos, o que você acha disso? Ou um outro vai dizer assim: bom, mas o meu psicanalista, ele pegou o guia Mapograph e me mostrou onde ficava determinada rua, o que é que você acha disso, né? Quer dizer, guia Mapograph não tem mais, né? Denuncia a sua idade. Guia Mapograph. O guia Mapograph, isso é do... Eu nem era analista nesse tempo ainda, mas o guia Mapograph era bom. É que eu adoro o Google Maps. Enfim, então eu acho que é esse tipo de provocação que eu queria deixar para a gente conversar, né? E a despeito da gente estar nessa disposição teatral aqui, onde tem um palco e vocês estão no lugar da plateia, eu espero que a gente consiga transformar isso num debate de roda mesmo, ou naquilo que a gente faz quando a gente está no bar, né? Tá bom, gente. Era assim que eu queria começar a nossa conversa, tá? E passo a palavra para quem quiser seguir aqui dos meus dois amigos. Obrigado pela atenção. Posso? Vai lá. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Samuel, para quem não me conhece. Queria primeiro destacar que estar aqui hoje é bem legal por uma série de motivos, mas o primeiro deles é porque eu tô com 2 grandes amigos. Hoje é o dia do amigo, né? Então, super legal estar com meus amigos. Hoje é do amigo? Ô, louco! Os grandes parceiros que a psicanálise me trouxe, acho que foi uma das grandes conquistas nesse campo, foi a relação que eu vou estabelecendo com as pessoas que me são importantes.
Então agradeço muito, principalmente por causa disso. E legal ver muita gente, né? Quer dizer, julho, férias e tal, lugar lotado. É bom saber que as pessoas estão interessadas no que a psicanálise tem a dizer. Para começar, eu vou destacar, eu tinha separado aqui algumas coisas, mas eu vou pegar um ato falho do Gustavo, que ele foi falar da análise leiga e ele falou análise laica. E eu achei muito interessante porque, né, aquilo que o Lacan falava, que, né, que o ato falho é um ato acertado. Mas tem gente que fala análise laica. Mas é porque o contexto é o contexto religioso que às vezes a psicanálise implementa nos institutos de formação, né? E isso vai diretamente de encontro com essa ideia de o que é psicanálise, o que não é psicanálise, né? Psicanálise é o que Freud disse, é o que Freud não disse. Eu acho que todo mundo aqui fez formação, tem contato com textos técnicos do Freud, por exemplo, né? Os textos de 1911, 1915, né? Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, né? Esse texto que a gente debulha ele bastante na formação, né? Esse texto, ele é um texto eminentemente negativo, né? Ele é um texto que diz o que o analista não deve fazer, né? Ele não deve tomar notas, não deve tal coisa. E eu acho interessante porque é nada menos que Freud dizendo o que o analista não deve fazer, né? Não é outro analista, é o criador da psicanálise que diz como a coisa deve caminhar mais ou menos, ou como o analista deve se portar não fazendo determinadas coisas, né? E, bom, o Gustavo levantou bem uma coisa aqui que eu acho que é importante, o aspecto histórico, né? Hoje em dia a gente tem a vantagem de poder falar sobre isso, olhando daqui, podendo pesquisar tudo que já aconteceu na história do movimento psicanalítico, mas na época do Freud, ele tinha uma preocupação política, né? Uma preocupação científica e uma preocupação pessoal no que a psicanálise estava se tornando e o que ela poderia se tornar, né? O Freud queria a psicanálise uma ciência, então ele, de certa maneira, tinha uma necessidade de sacramentar certos ditames de como a coisa deveria acontecer. Por outro lado, nesse mesmo texto, ele diz que aqueles conselhos, entre aspas, servem para a subjetividade dele, que ele não se arrisca a dizer que uma outra pessoa com uma outra subjetividade não poderia aplicar de outra maneira. O problema é que é o Freud falando isso, né? Quer dizer, você vai querer ter uma subjetividade diferente da do Freud? Como é que fica isso, né? Acho que cria uma ambivalência aí, para dizer o mínimo. De todo modo, eu acho que, invariavelmente, todo mundo na sua formação passa por esses textos. E a gente tem que passar por esses textos, né? Cria um escopo de trabalho. O problema talvez seja, ou a problemática talvez seja, como que a gente passa por esses lugares, né? Como que isso é transmitido para a gente, né? Aquilo que a psicanálise é o que Freud disse que se deve fazer, o que não se deve, o que ele disse que não se deve fazer, enfim. E eu acho que isso cria uma relação objetal do analista em potencial, o analista recém-formado, com as regras do Freud, né? A gente acaba introjetando essas regras. E quando a gente está na sala de trabalho, né, com os nossos analisandos e tudo mais, a nossa mente está em diálogo consciente, pré-consciente ou inconsciente com certas regras que o Freud colocou. Né? Quem nunca se sentiu culpado de falar uma coisinha a mais, ai meu Deus, falei uma coisinha a mais para o paciente. Quer dizer, isso é bem comum, né? Principalmente quando a gente está no comecinho, tocar em certos pontos e pensar, putz, será que eu fiz alguma coisa errada? Com quem que a gente está falando quando a gente faz esse tipo de coisa, né? É com Freud, né? Com ele, é ele que está nesse lugar, olhando para a gente, né? Todo mundo passa por isso. A questão é que, de determinada maneira, quando a gente passa por isso, como a gente passa por isso, né? Dentro de instituições, e aqui não tem aquela coisa de uma ou outra, né? Acho que isso, algumas são mais rígidas, outras são mais plurais, enfim. De certa maneira, isso pode criar certas cisões no campo, né? Então, a partir disso, a gente pode enxergar as psicanálises, né? Então, quer dizer, todo mundo que não segue estritamente o que Freud vociferou, que as regras freudianas, ou que um dito freudiano propaga como técnica,
não é psicanálise ou são psicanálises, né? Então existe a psicanálise e as psicanálises, talvez as duas com A maiúsculo, ou a psicanálise com A maiúsculo e as psicanálises com A minúsculo, né? Quer dizer, é a psicanálise com psicoterapia, não pode ter psicoterapia na psicanálise. Certos, sei lá, preconceitos ou certas ideias que em algum momento foram mais fortes dentro do nosso campo, né? Eu acho e isso é crucial porque, de certa maneira, é isso que cerceia a criatividade do analista. É isso que faz com que a gente tente analisar sem a nossa subjetividade, de certa maneira, né? A gente tentando se adaptar a uma ideia preconcebida de como um analista deve se portar, o que deve ou não deve fazer. Com isso, não estou dizendo que pode tudo dentro de uma análise. Não é isso, não é uma coisa meio esquizoparanoide, né, cindida, não. Quer dizer, talvez seja possível a gente sustentar uma certa tensão entre o que nós somos, a psicopatologia que a gente traz com a gente, porque a gente não escolhe essa profissão por acaso, né? Ninguém aqui é muito normalzinho ou bate bem da cabeça, né? Se alguém acha isso, percam essa ilusão, gente. A gente não é muito normal, mas é por isso que a gente consegue aguentar uma série de coisas no nosso trabalho, né? Um dia inteiro no consultório aguentando identificações projetivas, projeções, ficando em vários lugares dentro das inúmeras constelações psíquicas que o fenômeno humano traz para a gente, né? Então a gente precisa disso, né? A gente pode potencializar isso. O problema é como que a gente pode potencializar essa ferramenta de trabalho, que é a gente mesmo, né? Eu acho que talvez seja interessante pensar que, num primeiro momento, psicanálises possa se referir a uma espécie de cisão no campo mesmo, né? Então, quer dizer, uma psicanálise é determinada coisa, a outra é outra, é outra. E tem a psicanálise freudiana, que seria o santo graal da psicanálise, o suprassumo, e as psicanálises, de certa maneira, são formações reativas a esse lugar que é intangível de se chegar, enfim. A gente pode brincar um pouco por aí, mas também a gente pode olhar por uma outra maneira, que essa eu acho que é interessante. Essa coisa plural, eu acho que talvez até natural do material de trabalho que o Freud instituiu, que é o fenômeno humano, né? A gente pode pensar com o inconsciente, a sexualidade, sei lá, as relações precoces, mas a gente está falando do que nos constitui como gente, né? Do que é esse fenômeno que faz ter, sei lá, uma sala lotada numa sexta-feira quente para escutar o que talvez 3 pessoas suponham que tenham a dizer, né? Isso eu acho que é interessante. Mas dentro desse contexto, sustentar uma certa tensão entre as diferenças, eu acho que é o que faz que pode ser interessante. E faz sustentar psicanálises, né? Ou formas de psicanálise, ou melhor ainda, psicanalistas, né? Porque quem reproduz, ou quem cria, ou quem propaga, é uma pessoa, é um psicanalista, né? Inclusive, eles estavam falando sobre essa coisa do freudiano, se é freudiano, aconteceu comigo esses dias. Conheci uma pessoa e tal, eu falei que era analista, e ela, mas você é o quê? É freudiano? É winnicottiano? É kleiniano? É lacaniano? E é uma injunção, né? Quer dizer, você precisa responder a um certo lugar. Eu falei, eu sou psicanalista. Eu acho que serve para alguma coisa ser psicanalista. Agora, né, uma linha, etc. e tal, não vejo isso como interessante, né? Mas como tem essa construção, a gente fala que a gente está num momento mais interessante, momento de agrupamento, de sustentação das diferenças, mas como certos movimentos se repetem na história da psicanálise, né? Atualizados, com os seus devidos contextos. E isso, falando dessa sustentação, dessa tensão, eu acho que isso só é possível numa relação igualitária de poder. Pensando nisso, inclusive até incomoda ter essa dicotomia entre alguém num palquinho e alguém um pouco mais abaixo, né? Nós temos a mesma possibilidade de poder nessa sala, só estamos em lugares diferentes. Eu acho que isso é a possibilidade de sustentar um diálogo com a diferença e até uma desavença com a diferença.
Né? Quer dizer, se sustentar a diferença não é só um mar de rosas, claro que não. Tem os conflitos inerentes dentro dos campos. Né? Quer dizer, colocar um lacaniano, um winnicottiano, um bioiniano para conversar, vai sair, em alguma hora vai ser algum arranca-rabo. E está tudo bem, quer dizer, é legal que isso aconteça, né? Desde que se respeitem em certos lugares. Então, eu acho que a relação com o poder dentro da transmissão da psicanálise, partindo dessa ideia dos textos do Freud, ainda que tenha um contexto, acho que é interessante criticar e tirar o Freud num lugar totêmico, né? Onde ele não é humanizado, onde as contradições, os interesses não podem ser vistos porque ele criou uma técnica magnífica para um fenômeno magnífico e descobriu uma coisa que é a pedra de ouro, etc. Enfim. Não, ele era humano e tinha as contradições dele. Então eu acho que é legal a gente humanizar o Freud sem destituí-lo de ser o Freud, né? Mas enxergar os aspectos positivos e negativos, uma posição depressiva com relação ao objeto Freud, que todo mundo aqui traz de uma maneira muito peculiar, né? Então eu acho que essa é uma das coisas que eu queria destacar na nossa conversa, que é essa coisa da relação com o poder. O quanto isso pode fazer subsumir o potencial criativo dentro das psicanálises, e principalmente dentro dos analistas. Eu trabalho numa perspectiva dessa. Não é diferente no meu trabalho diário na clínica de uma relação igualitária de poder. Claro que analista e analisando estão em lugares diferentes, né? Com os analisandos que eu acompanho e cuido, é assim, eles estão no lugar de analisandos. Só que a gente tem uma relação igualitária de poder. Podemos o mesmo dentro de uma sala, né? Como o Bion dizia, se não tem duas angústias dentro de uma sala de análise, não há análise possível, né? Então, somos duas pessoas tentando estabelecer uma relação. Cada uma com as suas fantasias, distorções, enfim, mas somos pessoas tentando nos relacionar. Eu acredito isso a partir de uma ética, que seria a ética do cuidado, da hospitalidade, e de uma estética de um encontro que pode potencializar um devir humano interessante. E eu acho que isso não está longe do Freud. E já para finalizar um pouquinho a minha fala aqui, eu aprendi isso com Ferenczi. Ferenczi foi um dos únicos dissidentes, entre aspas, do Freud, que não quis sair da psicanálise e montar qualquer outra coisa. Ele quis ampliar o campo de possibilidade da psicanálise. E eu acho que isso é muito rico, porque é um pouco disso, talvez, que a gente esteja falando ao falar de uma psicanálise ou psicanálise, né? Ampliar um campo de atuação e trabalho da psicanálise, né? Então, foi estudando, pesquisando Ferenczi que eu me deparei com essa questão de ampliação, né? É um cara que até o final da vida se dizia psicanalista, né? Uma fé até maníaca por parte dele no potencial da psicanálise, nos devidos, seja no potencial curativo, terapêutico, potencial teórico, enfim. Eu queria já encerrar aqui, passar para o Lertão aqui, com isso, que eu acho que uma relação de poder mais igualitária, mais humanizada com os objetos que ficam num possível lugar de idealização, é através disso que é possível sustentar um campo de tensão onde possa existir a diversidade na psicanálise. Obrigado. Boa noite, mais uma vez, tá ligado? Não. Agora que tá. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Agradeço também aos meus grandes amigos Gustavo e Samuel pelo convite que foi feito ano passado, por toparem chamar para a conversa um divergente aqui, mas que eu acho que justamente é isso que é espetacular, porque com o Gustavo há uns 10 anos, com o Samuel um pouco menos, mas é possível manter essa interlocução, né, que, para usar a palavra que eles melhor usaram aí, acho que mais se aproxima do que quero manter também em grifo para vocês, que é a possibilidade de sustentar uma tensão que não se encerra, né, mas que justamente realimenta aí uma possibilidade de construção. Vamos ver se eu vou conseguir organizar e recortar minimamente, né, os meus fragmentos aqui para dar conta no tempo, mas
com o que me propus, que seria de colocar isso em duas falas para vocês, né? Em dois aspectos. Um primeiro momento de abrir algumas questões, né? E de marcar alguns impasses. Então, tentar abrir o que eu estou considerando, circunscrever os desafios do título, que não é qualquer coisa, não. Achei um baita desafio, foi desconfortável, assim, né? Organizar em torno desse título, Psicanálise ou Psicanálise, o que eu poderia dizer, já que não conheço, né, tudo da psicanálise, todos os autores, então vou trazer justamente recortes, né? Desde que lugar eu posso falar. Então, se num primeiro momento a minha ideia é abrir, né, justamente decompor um pouco aí os elementos em jogo, num segundo momento acho que eu vou apostar nessa ideia de poder recortar o lugar desde o qual eu posso falar, então, né, desde o qual eu estou marcado por uma experiência de formação da minha análise, enfim. Para fazer isso, eu vou trazer um pouquinho, não sabia se eles iam falar muito, mas os highlights do texto do Freud, que é a inspiração para esse debate, que é esse texto que o Gus falou, né? Caminhos da terapia psicanalítica. E que é um texto muito feliz, porque ele já começa com o que eu acho que é a ideia central do Freud, né? É o Freud admitindo de que a psicanálise é um saber incompleto. Saber não inteiro, furado, né? Então Freud já introduz esse texto com esse aviso de que, bom, pode ser, ainda há coisas para, né, serem trazidas para reflexão, pode ser que a gente tenha que rever a nossa teoria, e o Freud nunca tirou de perspectiva isso, do quanto que haveria algum suporte, vamos dizer, né, algum tipo de organização mínima para tentar articular o que se escuta na clínica, mas que a clínica constantemente estaria realimentando a reflexão. Então, é necessário ter esse tipo de tensão também com, eventualmente, o que vem da clínica pode forçar, convidar o analista a rearranjar, né, o instrumental teórico dele. Então, está marcando aí, acima de tudo, essa disposição primeira da psicanálise de escutar, né, de escutar o social, de escutar a queixa do analisando, por exemplo, de escutar o sofrimento, o sintoma, etc. Ele coloca ali, ele enuncia, né, quais seriam as primeiras tarefas da psicanálise, e ele faz um panorama, vamos dizer, esse texto é de 1918. Dá para a gente pegar recortes, eu acho que talvez traga aqui, dos estudos sobre a histeria, ou seja, 20 e poucos anos antes, e do análise terminável e interminável, o que ele vai falar 20 anos depois. Só para colocar em perspectiva que esse texto está, então, situado num momento muito específico da trajetória do Freud. Levar o conhecimento, né, a psicanálise como tarefa, levar o conhecimento de impulsos inconscientes, reprimidos. Nesse percurso, descobrir quais seriam as resistências que surgem no processo, o que é da ordem da compulsão à repetição, que é um conceito que ele ainda está formando, né? Ele nem formalizou a segunda tópica nesse momento. Um processo que se daria através do motor transferencial e que consiste basicamente num processo, Freud grifa isso, né? Por que não síntese em vez de análise? E ele vai grifar a importância, né, de abrir, de decompor, de esmiuçar os elementos, né, de desligar um pouquinho para colocar ali. Ele podia pensar pela razão, o pensamento, a reflexão, enfim, mas tem uma aposta nesse caminho de abertura. As indagações dele, que ele deixa então em aberto para o desenvolvimento da técnica, né? A preocupação com relação ao futuro da técnica, então ele coloca em aberto. Até onde o analista vai se posicionar de uma forma mais passiva ou mais ativa, né? Faz menção à técnica ativa do Ferenczi. O Gustavo citou, né, esse exemplo de, bom, a técnica pode funcionar numa certa posição para a histeria, mas se você for atuar da mesma forma com a fobia ou com a neurose obsessiva grave, pode ser que não funcione da mesma forma. Então, está colocando também, está mantendo aí em perspectiva a necessidade de uma maleabilidade dessa técnica. 1918, mais uma vez, sinaliza para o futuro a tentativa de que a psicanálise possa vir a ter preceitos bem definidos. Ali ele está ainda dizendo, bom, ainda não tem. Acho que 100 anos depois a gente pode dizer que algo ainda por fazer, né? Ainda não há. E ele tenta marcar o que ele julgou ali, o que seria um preceito
um norteador muito importante, que seria o princípio da abstinência. De que não se trataria de impor um ideal, uma visão de mundo, né, ao analisando. E ele, inclusive, frisa isso de uma forma, acho, muito bonita, de que ele foi capaz de conduzir tratamentos, mesmo não tendo afinidades estéticas, de valores culturais, com muitos analisandos dele. Então, não precisaria intervir nesse grau, né? Agora, ele coloca o que ele marca como dificuldade. Eventualmente, combinar a análise com a influência educativa de educador e conselheiro. Então, uma polêmica, né, para a gente pensar. Tem essa diretriz, né, de que o doente deve ser educado para consumar a sua própria natureza. É um bom norteador, bonito, né, difícil pra caramba, é muito precário, vamos dizer, mas é uma direção. Acho interessante marcar isso. E na conclusão ele justamente coloca, bom, se a psicanálise quer, se ela... É uma pergunta, né? Eu estou entendendo, recebendo isso do Freud como uma pergunta. Se ela quer, no futuro, poder considerar ser, então, incluída e melhor difundida, já que ela era um tratamento rigorosamente elitista, circunscrito a um número muito restrito de pessoas, né? Quanto que cada analista dava conta de receber ali na sua agenda, quem que poderia pagar aquilo, né? É uma questão que, enfim, não deixa de ser uma questão contemporânea, mas quando Freud se pergunta, bom, até onde a gente pode, até onde é desejável e possível difundir a psicanálise, até onde o Estado, por exemplo, pode custear um tratamento em instituições de saúde, ele se coloca essas duas questões, uma com a transmissibilidade da psicanálise, então, com a possibilidade de comunicar isso, como dizer então que há um tratamento que pode então encaminhar de alguma forma o sofrimento humano, a transmissibilidade, e a segunda que seria até que ponto pode ser necessário fundir, misturar o ouro puro, né, da psicanálise com o cobre da sugestão e da hipnose. É isso. Tem uma questão aí que é uma certa distribuição do Freud em duas ideias. Uma, quanto mais purista, vamos dizer, quanto mais rigorosa uma psicanálise, mais restrita. E de que na medida então que se pense em difundi-la, seria preciso misturar a psicanálise, os conteúdos, diluí-lo sob outras vestes, né? Vamos pensar assim. Até onde isso seria interessante. Acho que é uma questão que ele coloca e que, enfim, ele morreu sem verificar os resultados. Houve testes na época, acho que com Reich, não sei se com Ferenczi, mas enfim. É uma questão que ele pôs. A psicanálise é cobrada disso até hoje, né, de uma certa forma. Então, acho que faz 1 ano, 2 anos, a Rudinesco veio ao Brasil divulgar a biografia nova que ela havia publicado do Freud. E surge essa questão, né, de talvez seja interessante para a psicanálise, enfim, não sei como ela falou, se adaptar aos novos tempos. Então, é uma questão da qual somos cobrados, né, num certo debate também com outros campos. Eu tento rearranjar essa questão com uma dúvida genuína, assim, até onde é interessante de fato. Não estou inteiramente convencido. Acho uma questão até onde a psicanálise precisa de fato fazer alguns tipos de concessões, de adaptações. Eu acho que é importante a gente marcar aqui, escutar, né? Escutar o que o contemporâneo traz, como que o sofrimento se manifesta na clínica. Mas tem uma certa injunção para que a psicanálise responda continuamente assim às novas ofertas, ou faça frente, ou se compare com todos os outros tipos de abordagens, que é muito difícil, de fato, né, da gente considerar assim, há um limite aí de até onde a psicanálise, de fato, dá para ser comparada, ou dá para se colocar, né, tem uma especificidade aí que eu acho difícil de abrir mão, assim, algo para a gente pensar. É uma pena que acho que a complexidade dessa discussão escape um pouco ao tempo desse debate, mas eu queria ver se dou conta de marcar alguns dessas questões. Tudo bem, né? Vamos dizer, na época do Freud era um tratamento 5 vezes por semana, por exemplo, em média. Acho que essa foi uma exigência, continua sendo uma exigência da IPA e das sociedades filiadas.
E, bom, eis aí algo que passou por imensas adaptações, né? Continua passando, inclusive. Atendimento por Skype ou mensagens, troca de mensagens, de WhatsApp, de internet, enfim, áudios e as novidades aí. Mas, mais uma vez, o campo de tensão mostra assim, de bom, até onde é possível então ir se adaptando, mas continuamos nos orientando por que paradigma, né? Até onde, de que a psicanálise precisa para fazer efeito? De que espaço é preciso, né? Que campo é preciso, que contato é preciso para ela fazer algum efeito, o efeito que ela se propõe a fazer. Então, para esse primeiro, eu fiz um pequeno panorama com texto, tento pensar agora essas outras duas partes da minha fala. O que nos autoriza, posso falar nós como grupo, e nós três aqui, ou a mim, a falar de psicanálise, ou assim intitular psicanalista. O que a gente está pretendendo quando usa essa palavra para marcar uma identidade? A gente está marcando, né? Não é uma afirmação ingênua, a gente está se filiando numa tradição. A gente está se declarando aqui, ó, eu estou referido a um tipo de saber, a um tipo de experiência. A gente poderia usar N outros nomes, mas estamos marcando ainda, né? Então a minha pergunta é o que é devido ao psicanalista quando ele se intitula como tal? Com o que é essa dívida, ou para quem que é essa dívida? Enfim, uma dívida de quê? O que a gente deve, né? Eu acho que o Gustavo e o Samuel marcaram essa posição de tensão radical, né, de diálogo com a tradição, e penso justamente algo muito em torno disso, né, de que não há uma posição de dívida com a psicanálise que não inclua justamente esse tipo de compromisso, de uma leitura crítica com a teoria recebida, de poder justamente, né, levar em conta a experiência própria de análise, por exemplo, a experiência própria de formação, o diálogo com os pares, mas levar em conta junto a própria clínica, o que está escutando. Em que medida é possível, então, ler os textos, ou se servir dos textos, se orientar pelos textos, mas com algum distanciamento, onde é possível também construir uma leitura apropriada, que não seja simplesmente um assujeitamento à teoria, que seria a antítese, né, da experiência analítica. Eu obedeço ao livro, por exemplo, né? Seria o apagamento da proposta. Então, se afirmar psicanalista implica em se colocar, né, de não dá para se eximir de um debate, de manter vivo esse debate, né? Quando, né, surgiu a gente fez umas discussões preliminares aí para esse debate de menos do psicanálise, que menos do que a gente se propôs, sem dúvida. Sem superego. Mas, justamente, acho que vem com essa preocupação de... porque, por um lado, a gente pode dizer assim, bom, mas é interessante manter a riqueza de considerar a pluralidade, né? Bom, o CEP é uma casa que já valoriza isso de saída, né? É algo muito... um mérito imenso, mas... de manter essa abertura entre nós, mas, ao mesmo tempo... se propor a oferecer uma escuta analítica não é qualquer coisa. Haveria ainda de se pensar o que diferencia a abordagem analítica do coach, ou da astrologia, ou da psiquiatria. É isso, né? O analista não receita remédio, ele não trata com remédio. Tem uma especificidade, então, de como ele aborda o sofrimento, de como ele aborda o sintoma, como ele aborda o gozo, enfim. Então, bom, sem dúvida, há a importância de se manter essa interlocução com outros campos de saber, de manter essa alimentação, né? Por outro lado, há de se manter vivo isso, há uma especificidade a ser debatida. É uma maneira de encarar as exigências pulsionais, que acho que é o principal que o Freud vai fazer depois muito bem no Mal-Estar na Civilização, no Análise Terminável e Interminável, que é de marcar, bom, o que a gente faz com essa exigência pulsional aqui, que a gente não encontra uma solução universal, garantida,
Freud vai reconhecendo, eu acho que isso é uma boa herança, um bom legado assim, das imensas limitações ao sucesso de um tratamento psicanalítico. Até onde, né, uma análise assegura algo. O que assegura? Então, mantendo vivo aí, né, qual é a especificidade do nosso campo? Algo aí que não pode ser apagado, algo para a gente discutir, queria ouvir vocês. Então, especificidades da psicanálise pensada como um discurso, ela é um discurso específico, né? Ela vai ler a constituição psíquica, ela vai ler o sofrimento desde um certo lugar, ainda que com respostas possíveis distintas. Com que método, né, um analista trabalha? Uma pergunta que alimentou uma das discussões com o Gustavo, que era justamente essa de até onde o método está adiante ou atrás do analista, vamos dizer, na condição de um tratamento. Não sei se lembra dessa discussão. Até onde o método não estaria sempre defasado em relação à escuta clínica, né? Você vai usar um método que vai dirigir um certo tratamento, mas que abertura que esse método dá ao singular, já que justamente é um método de tratamento do singular. O Freud fala em 1895 de que não era qualquer sofrimento, né, que a psicanálise propunha tratar, quando ele diz para aquela paciente, que eu não lembro qual, eu me darei por satisfeito se você puder substituir seu sofrimento neurótico pela miséria humana comum. Há um sofrimento, então, a ser abordado aí. Quase lá, quase lá. Pergunta que eu deixei para mim e para vocês aqui. Um analista faz alguma outra coisa além de conduzir uma análise? Fazem? Faz? Pô, eu falei de provocação, conduzir, provocação. Eu já falei do mapográfica. Não. Para brincar disso, bom, você conduz análises, né? Bom, seria isso que é esperado de um analista, mas é o que todo analista vai dizer. Bom, tem paciente que não entrou em análise. Será que esse está em análise? Será que estamos nas entrevistas? Quando não há análise, então, aonde o analista está autorizado a seguir operando ali, né? Com base em que estratégia, por exemplo? Que é uma discussão interessante de o que há de... Como o próprio Freud fala, de trabalhos, esforços de aconselhamento, de orientações a pacientes, que para ele está dizendo assim, ó, acho que a técnica analítica ainda... O método não vai poder ser operado. Eu vou tentar, então, fazer um arremate aqui com algumas marcações da minha experiência. Justamente para marcar, assim, de que para a gente falar de psicanálise, acho que seria o principal, né? De dar um pouco do testemunho da própria clínica, das análises que conduz, de resultados que pôde colher, de impasses que, inclusive, vive na clínica, por onde se orienta, né, diante dos impasses. Acho que nas experiências que eu acompanho aqui também com o grupo de triagem, alguns triadores aqui, ex-triadores, é possível justamente colocar isso, né, de fazer um convite para que o analista possa pensar em como que escuta e quando intervém, o que está propondo com sua intervenção, né? Para além do espontâneo de cada encontro, mas desse esforço de imprimir depois algum tipo de rigor para a transmissão da prática, né? Como transmitir, então, uma pergunta que o Gustavo colocou, que de fato é importante. Bom, como transmitir isso, né? Como então organizar algo e transmitir para os pares. Então, quando eu tomo esse partido, acho que é algo... eu vou perdendo uma série de possibilidades com o instrumental psicanalítico. Então, eu conheço muito pouco de Bion, conheço muito pouco de Winnicott, conheço muito pouco de Melanie Klein. Lamentável, por um lado. É importantíssimo, né? Tentar ter acesso aí à riqueza da formação ou de outros autores, mas é uma escolha que fiz, né? Então, me oriento, por exemplo, pelo Lacan. Leio Freud. O Freud é algo que, se a gente for
se cobrar um certo rigor, assim, a gente vai ficar a vida inteira lendo e relendo Freud. Já é um desafio por si só. Imagina ler os seminários do Lacan, assim, enfim. Então tem uma escolha a ser feita aí, mas de admitir justamente, bom, algo vai ficar de fora desse meu percurso. Vou tentar ouvir através dos meus colegas, enfim, de outras possibilidades, mas reconhecendo, há outros paradigmas que orientam análises. Eu conheço alguns eu nem conheço. Não posso falar deles, né? Mas acho que há essa abertura para se pensar de, bom, por onde se orienta quando dirige uma análise, quando faz uma intervenção? Então, alguns desses diálogos, desses debates, eu tenho, por exemplo, com eles, ou na triagem, eventualmente em grupos de estudo ou em outros lugares mais específicos, assim, onde a gente tenta encontrar algum tipo de norteador comum, assim, bom, será que a gente está falando minimamente da mesma coisa? Então, vamos pensar, quantos pacientes eu posso dar conta de atender nesse meu percurso, mas pouquíssimo comparado à riqueza de casos, de relatos de sofrimento, enfim. Outro adendo, porque é interessante isso. Pela triagem, por exemplo, é possível ver, a gente coordena um grupo que realiza no CEP, o CEP tem uma rede de atendimento, para quem não sabe, realiza cerca de 80 a 100 triagens por semana. É um encontro único de 30 minutos com um analista ali, que depois é encaminhado, né, propriamente para o atendimento. E nesses encontros, quem participou pode dar testemunho disso, a gente tem contato com uma riqueza de diversidade, de apresentação de si, de queixa, de exposição de um sintoma que é enriquecedor demais, né? É algo que não deixa de causar perplexidade. Então, dali a gente tem uma pequena amostra assim, de, bom, a minha clínica ela é um recorte minúsculo, né, de uma imensidade que, enfim, se eu atendesse outras pessoas, eu teria outra forma de pensar a minha clínica, certamente. De modo que eu acho, e cada vez acho mais isso, né, o quanto que a análise é uma oferta específica, precária. Acho que eu estou influenciado mais pelo Freud de 38 do que pelo Freud de 18. O Freud do análise terminável e interminável, onde ele, enfim, vai se dando conta ali do quanto que é, de fato, algo é difícil de sustentar e apesar de toda a esperança dele, o investimento dele, né, ao longo de 40 anos, depois ele precisou reconhecer ali algumas... Como é árduo, né? Mas, enfim, a partir daí, uma experiência para interpelar. Vou falar, grosso modo, com base na minha clínica, só posso dizer a partir daí. Interpelar o próprio gozo. Poder interpelar a relação que cada um sustenta com o próprio gozo, ou seja, com aquilo que enlaça sofrimento e algum tipo de satisfação, por mais obscura que ela seja ao próprio sujeito. Então, é uma oferta, assim, para ver se é possível, tem interesse em pôr em questão isso que se repete, isso que é estranho, que pode sofrer vários rearranjos ao longo de uma análise, receber vários nomes diferentes. Né, de se implicar, o Freud coloca isso de uma análise tornar o sujeito mais capacitado para a vida. Não deixa de estar em alinhamento com isso. Para além das ofertas possíveis de uma cura, de um remédio mágico, de me resolva isso em 6 meses, ou me prometa que tem solução isso aqui, né? A gente recebe esse tipo de endereçamento. Mas de poder desnaturalizar a relação que o sujeito tem com a própria repetição. É óbvio que tem outros tipos de sofrimentos, tem questões anteriores, tem questões mais graves. A análise pode ser usada em outros lugares, mas estou oferecendo um recorte primeiro, uma ênfase. Poder enxugar um pouco da relação com o sintomático, né, com o próprio gozo, com a própria repetição. Então, eu trabalho sobre um paradigma específico, existem um monte, se a gente for debater. É o paradigma que o Lacan chamava de não há relação sexual. Relação no sentido de complementaridade ou de alinhamento, de consenso com o outro. Então seria uma possibilidade de pensar a análise como tentando que o sujeito possa tentar fazer algo com esse fracasso da comunicação, o fracasso de um encontro de expectativas, com um preenchimento de identidade que sempre vai trazer algum tipo de fracasso. Em algum nível é falho. Então, o que o sujeito pode fazer com a própria divisão subjetiva?
que ele pode fazer com o fato de que nem sempre, aliás, quase nunca, o outro tem uma boa resposta para ele? Com o fato de que o outro nem sempre alcança o que ele diz. Tem uma solidão aí, então, a ser simbolizada, elaborada. O que ele faz com uma inconsistência de identidade própria, onde ele não consegue, né, se enquadrar num único lugar de eu sou isso, e algo que dê conta, né, que garanta uma satisfação? Então, como acomodar melhor isso que não funciona? Maneiras, né, que eu acho que construo hoje em dia e penso a partir da minha clínica. Isso que, em última instância, não tem cura, ou seja, esse certo dissenso do sujeito consigo mesmo, né, um sujeito que não está em harmonia consigo, muito menos em harmonia com o grupo, por exemplo, embora ele às vezes se esforce, né, para se enquadrar certinho com o grupo. Sofrimento na clínica, né, de pacientes que dizem, bom, mas como sofrem por não se sentirem normais, desajustados, né, o meu modo de viver, meu modo de satisfação é estranho, isso aqui o outro não vai entender, e que ficam, né, gastam uma energia imensa em ou tentarem se adaptar ao outro, ou tentarem adaptar o outro a si. Então seria uma possibilidade, fazendo um uso então, né, desse legado freudiano, lacaniano, enfim, de poder prescindir um pouco dessa aprovação, dessa legitimação definitiva do outro, né? É a forma que eu articulo hoje em dia, de um tratamento que não implique nem num assujeitamento ao outro, então num assujeitamento não crítico, por exemplo, nem numa outra resposta que seria de assujeitar necessariamente o outro a si, ao próprio gozo. É um pouco que a gente está marcando aqui da própria relação crítica com a teoria, né? De não ser uma obediência cega, um imperativo. Então, desinflar um pouco essa questão de um imperativo, né? Acho que tá bom, viu? Obrigado, gente. É isso. Vamos abrir para os debates. O que é isso aí? O Sandro falou algo ali. Mas passar para as perguntas. Me mandaram uma pergunta, é isso? Não, tem uma pergunta aqui da superfã Carolina Batista. É uma complexidade esse tema. Eu gostaria que vocês falassem sobre a psicanálise como abordagem dentro dos cursos de psicologia. Qual a visão de vocês? Vamos passar então essa pergunta da Carolina e depois a gente abre para as perguntas de vocês. Estão mais que convidados aí a participarem. Deixa eu passar para vocês. Quem é psicólogo aqui? Bom, isso é interessante. O primeiro ponto é que nós temos aqui Você se formou em que, Léo? Comunicação. Um formado em comunicação, um formado em direito e um deformado na poesia. Você é formado em quê? Em comunicação também. Eu estudei comunicação também, mas não concluí. Então, enfim, nós não temos ninguém exatamente com tanta propriedade assim. Mas seria legal se ela estivesse aqui para explicitar. Acho que é uma questão interessante, né? Carolina, diga mais. Carolina, se você quiser ampliar a tua pergunta pelo será bem-vinda. Mas vocês vejam, né? A gente está falando, né, desses novos tempos. Enfim, chega uma pergunta, uma pergunta pela internet, né? Um negócio incrível, né? Eu não saberia por onde abordar. Eu tenho a experiência da psicanálise na universidade no campo da pós-graduação, né? Sim. E para mim é uma experiência bastante feliz. Gosto porque me parece, a minha experiência, pelo menos com as pessoas com qual tive a felicidade de trabalhar, eu fui orientando do Luiz Cláudio Figueiredo, né? Tive aulas com o Berlim, que foi orientador do Laerte por muito tempo, enfim, hoje, né, circulo em outros lugares, enfim. Mas percebi vou falar dessa minha experiência, mas também vou dar um pouco de tempo para a Carolina complementar a pergunta dela. Mas a minha experiência da psicanálise no ambiente institucional universitário é interessante porque, pelo menos a partir dessas pessoas com as quais tive contato mais próximo,
eu senti muita liberdade justamente para exercitar a psicanálise dessa maneira como eu acho interessante de ser exercitada, que é como um campo de pesquisa, né? Onde a gente não parte do pressuposto de que uma determinada posição ela deve ser mais resguardada do que a outra, né? A gente problematiza as questões, né? Eu acho que quando a gente vai para uma pós-graduação, no estrito senso, esse é o nosso trabalho, né? Então, eu quis estudar os problemas que levaram o Ferenczi a pensar o que pensou, né? O Laerte estudou o problema do erotismo, enfim. Então, no campo da pós-graduação, me parece que a minha experiência foi muito boa. Talvez, né? Aí eu posso falar, apesar de não dar aula em universidade, eu recebo pessoas para supervisão que vêm da universidade. E o que eu percebo, né, é que de maneira geral existe uma transmissão bastante inicial, né, do que seriam os pressupostos mais basilares do pensamento freudiano, e uma tendência a se restringir a alguma coisa que é muito complexo a uma coisa bastante introdutória, o que acaba sendo um problema em si, porque a psicanálise aí ficaria reduzida a essa introdução, né? Que não é que não sejam postulados freudianos verdadeiros, né? Mas que reduzem a complexidade do pensamento do Freud, que é um pensador complexo, e por ser um pensador complexo, dele pode derivar, de alguma maneira, uma escola como a escola lacaniana, ou uma escola como uma escola winnicottiana, ou ferbaniana, ou enfim, né, ou corrutiana. Então, é muito complexo e amplo o pensamento do Freud. Ela acrescentou? Estou fazendo suspense aqui. Não, sou psicóloga recém-formada, vi isso na faculdade. Minha pergunta é sobre o que vocês acham sobre ela ser considerada como abordagem. Eu tenho duas experiências que talvez possam dizer, elas são díspares, mas elas se encontram. Na minha especialização na PUC, em semiótica psicanalítica, eu tive experiência universitária também, um recorte mais específico, que é uma aplicação lacaniana da psicanálise. Não é muito a forma como eu me identifico no campo psicanalítico atualmente, mas foi muito rico, né? Então posso falar disso e posso falar das pessoas que eu recebo no meu consultório, que são psicólogos e psicólogas que procuram uma análise. E é interessante que uma analisanda comentou que ela começou a atender, então está fazendo a supervisão com o professor e a abordagem é psicanalítica. E ela comentou da análise dela, ela já faz análise desde o comecinho da faculdade, e eu acompanhei ela até o final, até agora, ela na vida seguindo, né, atendendo e tudo mais. Muito rico acompanhá-la, ter essa oportunidade, acho muito, muito rico. Mas quando ela comentava com os colegas e com o supervisor e tal, como que era a análise dela, e rolava um certo mal-estar, porque eu não sou necessariamente ortodoxo na minha prática de análise, né? Não faço questão do divã, por exemplo, proponho que a análise é feita a 4 mãos, essa proposta de relação, enfim, alguns pressupostos. E como tem esse recorte um pouco específico, me parece, se tiver algum psicólogo ou psicóloga aqui, talvez vocês possam dizer muito melhor do que nós, né? Claro, que não temos essa formação conosco, mas é engraçado que criava um ruído. Mas que tem um pouco do que a gente estava falando, mas é psicanálise isso que você faz com o seu analista? Porque ele responde pergunta, e como é que é? E aí ela indo explicando, não, porque é uma linha, enfim. E isso foi material de análise durante um bom tempo, né? Um certo desconforto que causava num lugar onde tem a razão de ser um pouco mais restrito, talvez, por conta da própria carga de matérias e de abordagens, né, psicoterápicas. Se tiver alguém que seja, né, que tem origem na universidade. Acho que pode falar muito melhor do que nós. Se quiser trazer alguma coisa. Pode passar as novas perguntas aí também. Boa noite. Tá funcionando? Bom, eu sou psicóloga, me formei em 2015
e estou fazendo psicanálise aqui no CEP. Já estou finalizando também. E é realmente uma grande diferença, porque no curso de psicologia são 5 anos e a gente trabalha, né, estuda diversas áreas, né, hospitalar, escolar, jurídica, e aí também diversas abordagens, né, Gestalt, comportamental, a psicanálise, a psicoterapia breve. Então, realmente não dá para especificar durante a graduação, né? Por isso que, assim, eu particularmente acho muito importante a pessoa sair da graduação e fazer uma especialização, fazer, assim, um curso de psicanálise, porque ela vai ver que realmente tem as psicanálises, né, dentro da psicanálise. Então, até achei muito interessante o tema hoje, porque há um tempo atrás eu também ficava confusa, né, em relação ao manejo da psicanálise. Eu também sou acompanhante terapêutica na linha, né, obviamente, da psicanálise. Então, eu também, o meu manejo é totalmente diferente da parte ortodoxa, né? Também, como o Samuel, acho que a psicanálise pode transitar, né, não além do divã, mas pode ser psicanálise na rua também. E eu acho que é isso. Eu acho que é só uma pincelada mesmo na graduação, e eu acho que o estudante tem que correr atrás mesmo, e é isso. Obrigado. Deu, né? Pô, Simon e Garfunkel, cara. Boa noite. Boa noite. Aonde? Na verdade, eu vou viajar um pouquinho aqui na maionese, mas a minha pergunta é: Freud era quase um autodidata, né? Ele começou com muita observação, sem muitas aulas, sem muita formação, e chegou onde chegou. E depois, na sequência, muitos também se desenvolveram, né, pela observação, uma coisa meio subjetiva, sempre subjetiva, empírica, não sei. Enfim, o quanto que uma formação realmente traz, essa formação clássica, né, que a gente vê hoje, por mais que se negue, as escolas de psicanálise também seguem uma linha. Quanto que essa formação retira da pessoa essa observação mais espontânea? E como seria uma escola que houvesse uma observação antes de passarem toda essa teoria que a gente recebe? Como ele realmente se desenvolveu? Como seria uma escola que as pessoas conseguissem observar mais antes de receber essa teoria? Desculpa, qual que é o teu nome? Ana Elisa. Ana Elisa? Começa? Tá. Ana Elisa, a tua pergunta ela me dá a oportunidade. Eu vou talvez abordá-la por um aspecto, e os meus colegas podem abordar outros. Mas a tua pergunta ela me dá a oportunidade de uma coisa que eu acho que é bem importante dentro de uma dimensão do que o Samuel especificamente falou um pouco mais, que é essa ideia do Freud ser um autodidata. Não é verdade. Pelo menos não é totalmente verdade. É curioso como na psicanálise a gente parece que tenta transmitir a ideia do Freud como um cara que desceu de um disco voador cheio de ideias ou foi descobrindo isso meio que sozinho, né? Heróico, né? É um tanto heróico, né? Quase religioso, né? Esse cara que subiu na montanha e trouxe, né? Desceu com certas ideias, enfim. Eu acho que o Freud não gostaria de ser visto assim também, né? Ou pelo menos um lado dele, né? Eu ia falar. Todos nós temos as nossas vaidades, Claro, enfim, né? né? Mas o Freud ele chega na psicanálise, né? Ele chega Freud era um pesquisador, era um cara extremamente curioso, né? Ele é um apaixonado por Darwin, né? Leitor contumaz, né? de Charles Darwin e de outros evolucionistas, enfim, né? Queria ser um pesquisador. Pesquisadores não são exatamente autodidatas, né? Eles gostam de ler sobre o que as outras pessoas pensam e construir ideias a partir de outras ideias. Mas a gente tem uma certa ideia de que o Freud, meio que tudo que ele escreveu, ele pensou na cabeça dele, né? E que ele não seria um pesquisador, o que era a grande paixão dele,
Mas, inclusive, né, e com isso não diminui o valor dele, mas mais do que de ser um terapeuta. O Freud não queria ser médico, né, de clínica. Né, ele passou a clinicar meio porque, tal qual hoje, pelo menos no Brasil, só fazer pesquisa não dá dinheiro. Ele queria casar e queria ter filhos, né? E ele queria ser professor e, por ser judeu, ele não ia conseguir ter uma vaga na universidade em Viena. Então ele falou, bom, vou para a prática médica, né? Mas Freud teve influências grandes anteriores à formação do grupo, né, psicanalítico, né? Então, desde Darwin, Brooke e outros filósofos, né, Brooke, Bretano, né, e outras referências que ele teve, né, referências que ele não gostava tanto, mas que faziam parte, né, como o Janet, enfim, né? Freud foi estudar com Charcot, Freud foi estudar com Bernheim, né? Então, Freud teve o próprio Breuer, né? E depois que se afastou do Breuer, talvez a gente poderia dizer que houve um período meio heróico do Freud solitário, né? Mas a gente não pode esquecer do Fliess, né? E já por 1905, assim, antes, né, começam as reuniões em torno do Freud em Viena, as reuniões das quartas-feiras, enfim. E Freud começa a conviver com gente bastante interessante. E gente os contemporâneos, né? Os contemporâneos. Gente bastante interessante e gente do qual a gente fala muito pouco, né? O Alfred Adler, o Otto Rank, né? Naturalmente o Jung, e depois vem Karl Abraham, vem Ferenczi. Todo esse pessoal, em 1908, já estava em torno do Freud, né? Então, a pesquisa que Freud faz sobre psicose, né, ela parte de interesse e de propostas de outros que o antecederam ali dentro do próprio grupo, ou de provocações, né, de outros, do Jung, né, com relação ao Schreber, né, que foi o próprio Jung que propôs ao Freud que lesse, e que, se eu não me engano, foi o Otto Gross quem falou para o Jung ler o Schreber, né? Então, quer dizer, a forma como a história da psicanálise é contada, me parece que, de alguma maneira, ela é responsável pela maneira como a gente acaba se alienando, de certa forma, a pensar ou a ter que corresponder a um pensamento dogmático. Porque nos é transmitido como quase um dogma, né? Essa coisa que vem de alguém que não estudou, meio autodidata, teve aquela ideia, enfim. Então, acho que isso já é parte de um certo caminho que me parece que a gente talvez vá fazendo para trás para poder recontar um pouco da construção da psicanálise. O que, quando eu falo disso, talvez algumas pessoas pensem que eu estou diminuindo a figura do Freud. Eu acho que não, né? Eu penso que não, mas eu acho que eu estou requalificando, né? O que eu quero dizer com requalificando? Primeiro, eu acho que eu estou colocando Freud no lugar onde Freud gostaria de ser visto, pelo menos por um certo lado, que é de um grande pesquisador, porque era o que ele queria ser, né? Um grande cientista, né? Por outro lado, né, eu acho que isso retira ele desse lugar, né, que de alguma maneira era um lugar um pouco ambivalente para ele, né, de não querer ser esse grande pai, mas também de se colocar nesse lugar, né? Então, acho que isso facilita a nossa relação com Freud, isso torna a psicanálise uma ciência mundana, no bom sentido de sê-lo, né? E, enfim, possibilita que a gente tenha um diálogo mais próximo com ele, né? E que a gente o leia como alguém mais próximo de nós. Agora, o restante da tua pergunta também é interessante, né? Quer dizer, como seria um processo inverso, que partisse da observação, enfim. Aí alguém quer falar? Difícil, hein? É difícil. É o seguinte, claro que ele teve influência, que ele estava numa época em que se pensava muitas coisas, mas não existia uma metodologia, uma técnica, que ele foi, a partir da observação, adaptando as coisas e, né, começou a escrever sobre isso. Mas eu digo o seguinte, e se fosse um processo contrário? Sim, entendi. Psicanalista, não receber essa forma toda, porque eles começaram a enxergar isso a partir da observação.
Mas só posso incluir uma observação que não dá conta da riqueza da pergunta, mas que acrescenta algo, que é... Acho que a formação talvez esteja aí num lugar que a gente precisa também reconsiderar, que é... Uma boa parte da formação vem da própria análise. Não dá para perder isso de perspectiva, né? Da experiência que é vivida e construída e nomeada, enfim... via análise. Então, uma formação não garante um psicanalista, né? Não dá para se pensar fora de um dispositivo, de um tripé, como se costuma dizer, mas acho que tem algo aí de muito central e potente que é vivido via análise. É impossível transmitir isso. É isso, né? Num lugar como esse. A tua pergunta ela é realmente muito interessante, porque não sei nem se seria possível isso hoje, né? Quero dizer... Tamanha influência hoje, né, da própria formação. Essa que é a questão, exato, entendeu? Exato. Se isso não limita um desenvolvimento que talvez o próprio Freud, se tivesse vivido mais tempo, teria evoluído tanto. E se hoje essa formação tão clássica não traz essa dificuldade de se sair do mesmo lugar, entendeu? A tua pergunta é muito boa, né? O que a gente pode pegar, né, de alguns... Todas essas pessoas que eu citei... eles tinham um percurso de terapia anterior à psicanálise, né? Alguns com uma retaguarda parecida com a do Freud, né? O Ferenczi, ele era hipnoterapeuta e psiquiatra, né? Antes de conhecer a psicanálise. E o que o conduz a se interessar pela obra do Freud, né? Estou colocando isso para dizer, bom, parece que teve alguém que conseguiu observar os fenômenos antes da psicanálise, né? De entrar em contato com a psicanálise, com algo da psicanálise, né? O que o fez se aproximar disso foi que as conclusões que o Freud chegava pareciam fazer muito sentido com aquilo que ele observava, né? Mas talvez se a gente pegasse, né, novamente, pessoas que vêm da psicologia ou da psiquiatria, né, talvez eles tenham o que é que levou você a se interessar pela psicanálise, né? Talvez com essas pessoas a gente conseguisse uma resposta para a tua pergunta. Enfim, acho esse tema muito interessante e muito angustiante, assim, eu fico mal. Estamos todos. Porque eu fico pensando, assim, é interessante, acho que o Gustavo cita, né, o texto, ou não foi você que citou o texto do Freud em que ele fala, não foi o Gustavo, mas do que não é psicanálise, né? E eu fico pensando que algum tipo de substrato comum é preciso ter em mente quando a gente pensa nas psicanálises, né? Se é que elas existem, enfim. Porque senão qualquer coisa pode ser psicanálise, né? Como a gente delimita isso? Quer dizer, pensando aqui pela via da ética da psicanálise, eu queria ouvir mais o Gustavo e o Samuel, assim, como é que vocês veem isso? Porque a gente vê... As clínicas são muito particulares mesmo, né? Aí entra mesmo a figura do psicanalista. Mesmo que tenha 10 lacanianos aqui e 10 kleinianos ali, o estilo deles pode variar, ainda que tenham a mesma filiação, Sim, né? sim. Assim, trabalhem no mesmo campo. Mas tem que ter algo, tem que ter um substrato aí para que você possa dizer, ainda que você seja kleiniano e você lacaniano, isso é psicanálise e aquilo outro não é, né? Eu queria ouvir vocês sobre isso. Eu, particularmente, acho que trago um conflito dentro de mim, uma ambivalência, talvez, que me move e, em alguns momentos, me paralisa. Falo a partir da minha experiência como paciente, minha experiência de formação. Fiz a minha formação aqui no CEP, fiquei um tempo aqui, atendi pela rede um tempo, enfim, vira e mexe, faço uma atividade ou outra. Mas eu aposto numa formação nômade. Eu gosto desse conceito. Eu faço atividade aqui, faço no SEDES, já fiz na sociedade algumas vezes, faço um curso contínuo, não institucional,
né, grupos de estudo, tem um específico, minha supervisão. Eu vou sustentando a partir daí uma formação contínua. Esse é um primeiro ponto. Uma outra coisa muito específica que eu fui conseguindo apreender a partir dessas experiências extraoficiais de uma instituição sacramentada que delimita certos pressupostos, que o meu grande norte para um atendimento psicanalítico, psicoterapêutico, se eu posso auxiliar aquela pessoa que me procura de alguma maneira naquilo que vai se constituindo como o pedido dela, a demanda, o que está por trás daquilo, enfim. A gente falou hoje, a gente dá um grupo juntos hoje, a gente falou de um psiquiatra americano, o Harold Sears, que escreveu, tem um texto que é conhecido dele, que é O Esforço para Enlouquecer o Outro. Ele trabalhou muito com esquizofrênicos graves, catatônicos no hospital. E o jornal da IPA foi perguntar para ele por que o que ele fazia era muito diferente de uma psicanálise mais tradicional, etc. e tal. Ele falou, se eu consigo ajudar meus pacientes, fuck psicanálise. Quer dizer, o que ele se preocupava era uma outra coisa, né? Eu trago isso comigo. Por outro lado, eu trago que uma grande relação de amor com Freud. Então eu acho que eu tenho esse lado, por isso que eu falei que eu tenho um conflito dentro de mim. Tem um lado que, assim, se isto vai ser psicanálise ou não vai ser, dentro de uma ética do cuidado, que acho que esse é o norte da minha clínica, do meu trabalho, e muito disso eu fui procurar no encontro clínico com os pacientes que me procuravam no meu consultório. Então esse é um norte. Se tem um nome específico, uma estruturação, não sei até que ponto é tão valioso para mim. Ao mesmo tempo, me é muito valioso ter essa relação com certos... com Freud, né? Não sei se te angustia mais, que a intenção é essa. Olha, posso falar? Opa! Não, tua pergunta é ótima e eu posso tentar respondê-la de várias maneiras, mas eu acho que a maneira mais honesta de respondê-la é talvez fazer um pouco do percurso que o Sami fez, né? Quer dizer, eu me aproximei da prática da clínica psicanalítica a partir de uma certa leitura que eu tinha de psicanálise. E a minha intenção primordial ao ingressar no campo da psicanálise era efetivamente auxiliar aquele que me procurava, né? E isso, para algumas pessoas em si já não seria psicanalítico. Tudo bem, eu não tenho problema com isso, né? Eu já passei muita coisa na minha vida para ter que ficar agradando todo mundo, né? Então, tá tudo bem, né? Não vou, né? Não vou agradar, mas tá tranquilo. Mas também não queria fazer qualquer coisa, né? Então eu comecei a minha intuição diz que isso aqui não está funcionando. Mas legal, né? Mas até por vir numa escola que não leva a intuição como uma coisa muito importante, né? A intuição em si já era o problema. Aí eu falei, vamos estudar, né? Aí comecei a estudar um monte de coisa. Daí cheguei no Ferenczi, né? Por que o Ferenczi foi legal pra mim? Né? A primeira coisa que foi legal. Foi legal porque eu falei assim, esse cara faz algumas coisas que fazem sentido na minha clínica, mas que não fazem sentido na clínica do Freud. Mas ele era do tempo do Freud, e ele era amigo do Freud, e eles trocaram 1.200 cartas em 25 anos. Então, quer dizer, bom, deve ter alguma coisa que eu possa aprender disso, né? Então, daí fui estudar o Ferenczi, e aí o Ferenczi me ajudou a entrar em contato com outros autores que para mim não eram psicanálise no sentido, não assim, isso não é psicanálise, isso é feio. Assim, eu não consegui entender como psicanálise. Eu não consegui entender como parte daquele mesmo repertório. Não tinha os norteadores para entender. Não tinha os norteadores, né?
Exato, né? Era uma questão de parecer que não fazia parte do mesmo campo mesmo, né? E a partir do Ferenczi eu consegui entender que isso fazia parte do mesmo campo, né? Por que eu consegui entender que fazia parte do mesmo campo? E aí é legal que o Laerte fez uma digressão grande aí no texto de 1918. E esse texto é um texto muito interessante, por quê? A parte final que o Laerte fala, né, das clínicas sociais e dessas coisas todas, esse texto foi o primeiro texto, esse congresso, né, cujo texto o Freud escreveu para ser lido lá, foi o primeiro congresso que foi assistido por autoridades. Na época, a Hungria era governada por um governo socialista, que durou 6 meses. Um breve momento. Por um breve momento, Ferenczi foi professor na universidade, enfim. Então, eles estavam com um problema muito grande, que era o problema das neuroses de guerra, né? Eles não sabiam o que fazer com isso. Os governantes não sabiam o que fazer com isso, com os soldados que voltavam, então eles realmente não sabiam o que fazer com isso e não sabiam para quem mandar aquelas pessoas, né? E Ferenczi era um cara que tinha uma certa reputação lá na Hungria, enfim, né? Então essas pessoas vieram participar do congresso e o Freud levou uma fala no sentido de incluir a psicanálise como uma possibilidade para isso. Só que aí a gente tem um problema, né? Quer dizer, a gente consegue perceber a neurose de guerra como participante da psicopatologia que a psicanálise sustentava até então? Problema, né? Não é à toa, né, que ao começar a mexer com isso, né, um pouco depois vai aparecer a linha do princípio de prazer, né? A gente vai perceber uma psicanálise onde o Freud vai, inclusive, vai repensar a teoria dos sonhos dele, vai dizer assim, acho que nem todo sonho é uma realização de desejo, né? Então, a partir desse ponto específico, e aí a gente vai entrar, né, no Ferenczi, questões traumáticas, enfim, eu vou conseguindo compreender dentro de uma visão psicanalítica, né, a psicanálise vai me oferecendo referenciais para entender certas coisas que se passavam dentro da minha clínica, né? Então, aí, para tentar juntar a tua pergunta, né, sobre se tem pessoas numa sala e como é que elas encontram um chão comum, né? Como eu falei, pensamento Freud é um pensamento complexo, né? Eu acho que eu consigo encontrar esse denominador comum com essas pessoas na obra do Freud, seja naquilo que o Freud abordou, como coisas fortes, né? Seja naquilo sobre o qual Freud talvez tenha silenciado, né? Tenha dito, essa é a minha impossibilidade, né? Transferências maternas, questões pré-edípicas, né? Eu consigo me situar dentro de um território psicanalítico também por conhecer os limites do Freud, né? E a partir do momento que eu consigo conhecer os limites do Freud, eu consigo perceber que há pessoas que talvez tentaram oferecer alguma coisa que suplantasse aqueles limites, hipóteses sobre aquelas coisas, né? Talvez inclusive por isso, né? Exatamente por isso, né? Ou que caminhos que Freud, dentro dos seus limites, apontou, mas disse, eu não vou mexer tanto com isso, né? Freud diz isso com relação ao feminino, né? Ele diz assim, olha, essa questão das mulheres vai ficar para as analistas mulheres, porque eu não consigo ir além de certo ponto. Né? Nos anos 20 ele vai chegar a essa conclusão. Então, quer dizer, eu acho que é muito importante conhecer muito Freud, mas não para ficar colocá-lo nesse lugar superegóico, mas justamente porque ele enlaça o nosso campo, né, de maneiras diversas. Eu, por exemplo, eu leio bastante Ferenczi e de repente eu vou ver um cara falando assim, tem coisas do Ferenczi que são parecidas com o Carl Rogers, né? Fala, bom, legal, né? Isso faz de mim um rogeriano? Não, porque eu não consigo ter o paradigma do Rogers para tratar essas questões. Eu trato elas a partir do paradigma da psicanálise, porque é o que eu conheço. Vou fazer só um acréscimo. Eu sei que a pergunta me excluiu aqui. Mas só para marcar, esse é o momento em que a gente pediria uma cerveja no bar. É porque assim, uma parte da consequência da pergunta da Raquel só pode ser extraída se a gente falar das nossas clínicas e
uma transmissão teria que levar em conta isso, né? O que seria um segundo debate, mas o que a gente pode pensar, né, de modelo de intervenção orientado por algo? Falar, então, da clínica. O que lançaria uma segunda pergunta, então, também vou deixar no ar, dividir um pouco dessa angústia com ela. Até onde a gente consegue fazer justiça a dizer, a relatar o que se passa num atendimento? Caso, até onde a gente consegue transmitir um caso clínico? É um desafio também. Enfim, mas é uma questão que só vou deixar aqui como aperitivo. Meu nome é Caio, tá? Eu só queria mais ou menos complementar com relação à pergunta que ela colocou no substrato comum, uma discussão que está sendo colocada principalmente pelo professor Loparic, da Unicamp, sobre esse problema se existe esse substrato comum, se existe uma psicanálise, porque uma coisa é você pensar que existia uma psicanálise construída por Freud e, a partir disso, existiriam várias perspectivas, interpretações sobre esse primeiro legado de Freud. Então, teríamos uma pluralidade, uma coisa que, nesse sentido, é uma coisa bem evidente, uma pluralidade a partir de um substrato comum, ou o primeiro substrato, que seria justamente a psicanálise freudiana ou os escritos de Freud. Então, essa seria uma abordagem bem tradicional. Interpretações, perspectivas sobre uma coisa, é como se no teatro, você tem diferentes perspectivas, diferentes interpretações sobre um determinado, uma peça que está acontecendo, se eu vou em diferentes dias, ou diferentes abordagens, por exemplo, de Shakespeare, de Hamlet, por exemplo. Então, isso seria uma abordagem mais tradicional. Agora, a perspectiva que está se colocando atualmente também é se existe na formação o mesmo objeto, ou seja, se na história, nessa história que vem desde a construção de Freud, se formaram novos objetos e não existiria propriamente um objeto que seria esse substrato comum, e nesse sentido seriam diferentes psicanálises com diferentes objetos, diferentes construções de mundo, visões de mundo, perspectivas, inclusive, talvez, possibilitando paradigmas incomensuráveis entre si. Se a gente pensa, por exemplo, no Kuhn, entendeu? Então, não haveriam diálogos entre essas psicanálises, entre essas abordagens, digamos assim, mas mundos diferentes em que teriam apenas a palavra psicanálise como esse denominador comum, esse fio comum. Eu gostaria de saber como é que vocês estão se posicionando nessa tensão que está começando a ser discutida agora sobre essa coisa dos paradigmas incomensuráveis entre si, que talvez sejam uma saída. Eu não vou ter a pretensão de tentar responder a tua pergunta tacitamente, porque seria impossível, né? Isso é da ordem do impossível. Mas, como diria o Winnicott, esse é um paradigma que deve ser tolerado, pelo menos até o momento, né? Um paradoxo, desculpa. Esse é um paradoxo que deve ser tolerado, partindo da ideia desse paradigma, porque eu acho que é possível observar desses dois lugares esses fenômenos. E eu acho que o observador ele está implicado naquilo que ele está observando. Então, até que ponto existe uma visão genuína daquilo que se é observado se o observador está implicado naquilo que ele observa? Ou seja, o que eu quero dizer, se um lado em que existem as psicanálises que coexistem, coabitam o mesmo lugar, até que ponto isso não está enviesado pelo olhar de quem observa e sustenta isso? E o distanciamento, onde não há um diálogo possível, até que ponto isso não está enviesado por aquele que observa e se identifica com esse lugar? Eu acho que são questões que são difíceis da gente apontar, taxar uma resposta, mas são questões plausíveis que fazem, de alguma maneira, o nosso campo, e aí o campo a gente pode colocar um campo onde coexistam essas duas possibilidades, continue vivo. Eu acho que é esse tipo de discussão que pode fazer surgirem novas perspectivas dentro do nosso campo. Acho que isso traz vida, né? Esse tensionamento, como a gente estava falando. Essa questão do Loparic, eu sei da questão superficialmente, assim, né? Mas acho que consigo dizer o seguinte.
eu entendo, por exemplo, alguém que venha de um outro lugar, olhe para o Winnicott e diga, isso não é psicanálise, ou isso é muito diferente de Freud. Porque é. Né? Em termos até de proposta ontológica, né? de uma razão de ser do ser humano, experiência existencial e coisas assim, entendo isso. Né? Mas aí eu posso trazer o meu percurso, né? Que eu acho que também serve como embasamento para eu poder dar o melhor da minha opinião. Né? Eu só consigo entender o Winnicott a partir da psicanálise, a partir de Freud. Sim. Né? A partir justamente daquilo que eu disse na pergunta anterior, né? Talvez a partir dos aspectos onde o pensamento do Freud não ingressou. Né? Então, mesmo naquilo que o pensamento do Freud não ingressou, e aí que eu acho que talvez a gente tenha um problema, né? Às vezes achar que Freud deu conta de tudo, né? Isso talvez nos leve a descaminhos, né? Inclusive na clínica. Mas se a gente tem certa noção de que, bom, Freud tem pontos fortes no sentido de pontos nos quais ele investe e pontos nos quais ele investe menos, eu consigo entender o Winnicott dentro da psicanálise a partir de um certo vazio, vamos dizer assim, ou de algo bastante pouco completo no pensamento de Freud. Então, aí, para mim, o Winnicott está dentro da psicanálise, porque ele dialoga com o referencial freudiano, né, num campo que talvez Freud não tenha se aprofundado tanto. Em campos que Freud não tenha se aprofundado tanto, Ferenczi se aprofundou, e aí eu chego no Winnicott com alguma tranquilidade, dentro do referencial psicanalítico. Mas para quem vem de outro referencial e me diz, bom, isso é muito diferente de Freud, eu não consigo entender isso como psicanálise, eu acho que eu digo, bom, eu compreendo o teu ponto de vista, de onde você parte. Né? Então, né, é uma questão delicada, né? Acho que aí a gente tem que pensar que, na verdade, não é o pensamento do Freud só que é complexo, né? O ser humano é complexo. Claro, sim, exato. E aí eu acho interessante você colocar dessa forma, porque se a gente fica só circunscrito ao pensamento do Freud, né, a gente deixa de abarcar, né, aquilo que o Freud não conseguiu dar conta numa vida só. Né? Apesar de que na minha trajetória, né, eu acabei pensando que quando a gente está estudando Freud, Lacan, Winnicott, né, que o CEP ele acaba nos favorecendo isso, né, tem algo da nossa subjetividade também que a gente é mais escolhido do que a gente faz uma escolha. Sim. Né? Então, quando você fala que você estuda, né, Samuel, diferentes autores, eu acho super interessante, né, mas, pegando aqui o que a Raquel me falou, ou acabou de falar, eu sinto como se, em algum momento, a gente precisasse ser escolhido. Né, porque não é possível também a gente abarcar diferentes formas de ler o Freud, ler o humano, ler o sofrimento, né? É necessário fazer uma escolha, do meu ponto de vista. Ou, melhor, ser escolhido. Né? Porque eu sinto assim, como se eu tivesse sido escolhida, né? E não feito uma escolha. Porque tem algo da minha subjetividade que se engancha ali, quando a gente está lendo um determinado autor, né? E que eu acho que é uma escolha muito mais inconsciente e subjetiva do que algo racional e mental. Né? Então, acho que a gente também circula num campo ali mais restrito, né, que alguns poucos referenciais podem, como, por exemplo, o inconsciente, sei lá, não sei nem, acho que o inconsciente só, né, podem fazer a gente dizer que a gente faz parte do mesmo barco. Né? Então, acho que é isso, é pensar que existe poucos, daquilo que o Freud criou, poucos conceitos, né, permeiam todas as psicanálises. Né, e que a gente tem que poder conviver e aceitar que há outras formas, existem outras formas, né, de ler o sofrimento, de ler o humano. Né? Era mais uma colocação do que uma pergunta.
Boa noite, me chamo Phil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pergunta para quem quiser responder. Será que psicanálise não existe em si, apenas como conhecimento de um campo teórico, né? Ou apenas como um campo de conhecimento? Né? E será que a imperativa é psicanálise sendo pensado a partir de qualquer processo que aconteça e que a gente consiga chegar, né, em algum objetivo, em algum final que a psicanálise propõe, que a saber trabalhar e amar com prazer, enfim. Então, qualquer processo ser definido como psicanálise que tenha um pressuposto inconsciente ou, enfim, outros tantos. Eu vou, então, acho que começar a minha resposta aqui, mas para emendar um monte de fragmentos aí que acho que não recuperei eles depois que terminei minha fala. Tem algo em aberto aí, né, que é um compromisso duplo de como é que a gente se relaciona. E vamos dizer, estamos todos aqui hoje motivados de alguma forma por algum interesse em torno do tema da psicanálise. Assim como, né, temos libido suficiente para estudar, investir, enfim, filiar o nosso nome sob um esforço e grupo de trabalho, enfim. Como manter uma relação com essa tradição? Então, a gente tem algum tipo de dívida, né, com o que nos foi transmitido e a gente se reconhece como tem algo aí que nos concerne, né? E, ao mesmo tempo, está à altura, vamos dizer, de escutar o nosso tempo. Então, está à altura de escutar o que se passa na clínica, as transformações, que, eventualmente, pode ser contraditório com a tradição recebida. O próprio Freud fez isso, né? Ele foi um dissidente, vamos dizer, de saberes constituídos na época dele, do status quo da sua época, para poder forjar um próprio corpo teórico que tentasse responder ao que ele estava escutando. Então está em aberto isso, acho que até para responder um pouco a pergunta do colega, de manter viva uma disposição, para manter em aberto essa disposição para conversar com os colegas e poder conversar sobre as diferenças, levando em conta, vamos dizer, aquilo que a ordem da castração, que a gente adoraria, né? Poder dar conta de ter um saber que acolhesse, resolvesse o sofrimento humano. Infelizmente, não está passando por aí ainda, né? Mas que disposição que a gente tem de conversar entre si, os colegas, de se mobilizar para querer saber de outras formas de acolher, de tratar, de responder, como é que estão pensando. Então, acho que esse tipo de debate é uma atenção necessária e contínua e melhor do que pretender uma resposta universal, né? De tá resolvido aqui, ó, tem um corpo teórico, preceitos definidos, ninguém mais precisa pensar. Né? Mas é justamente por isso que tá nervoso, né? Porque obriga a deixar em aberto. Tem um furo aí, é um saber que está incompleto. Essa castração dá nervoso. É o precário do absoluto. Encerrou? Então, gente, muito obrigado. Eu ficaria aqui. A gente nem pediu a cerveja ainda, mas... Infelizmente temos que encerrar. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.